glória, todo louvor, toda exaltação. Aqui tem exército de Cristo, amém? Glória a Deus. Eu queria aproveitar, falar com esse grupo que tem se formado. Amei, viu, Fernanda? Linda, linda, linda. Glória a Deus. É bom a gente resgatar esses louvores, Hein, pastor Joel? Fazer uma ceia aí. Glória a Deus. Eu queria glorificar o nome do Senhor, a paz do Senhor, igreja amada, igreja avivada, igreja que vai morar no céu. Amém? É para isso que estamos aqui, Para a gente se preparar, para a gente se envolver a cada dia com as coisas do céu, porque a nossa morada não é aqui. Diga para o seu irmão, a sua morada, meu irmão, por mais que você queira construir sua mansão, a sua morada não é aqui. Glória a Deus. Amém? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nós estamos no último domingo, do Apocalipse. Hoje, Deus, a gente falou muito, nesses dias. E aí eu orei e pedi a Deus, quantos dias mais o Senhor quer? E aí quando Deus coloca o limite dele, eu olhei para o apóstolo e falei assim, já deu. Ele já deu. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Tem alguém nos visitando hoje? Pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade. Amém. Tem mais alguém aqui? Aqui não tem, não? Amém. Fique à vontade em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Apocalipse hoje vai ser só uma passagem breve. E a gente vai estar mergulhando em outros versículos. Vamos ler todos juntos para a gente orar. Eis que venho. E de novo, aí é só ensaio, Vamos lá. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eita, será que tem coisa guardada aí do céu? O que você tem guardado aí no seu coração? O que você tem depositado no seu coração para que o inimigo não roube, para que ninguém roube aquilo que está guardado? Será que é a sua fé? Será que é aquilo que você tem ansiado no Senhor, guardado no Senhor? Se prepare, porque o Senhor, Ele quer te preparar nesse tempo, para que você sinta-se, não somente você sinta, mas que você esteja realmente preparado para o que virá. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Essa é uma noite de ceia, Senhor. E se for para Te pedir algo nessa noite, eu queria que o Senhor manifestasse a Tua glória nesse lugar. Oh Deus, que o Senhor toque em cada vida, Senhor. Cada vida que está aqui pertence ao Senhor, Deus. Porque foi por ela, foi por cada vida que o Senhor pagou o seu alto preço. E eu quero te pedir algo, Senhor, nessa noite. Faz mais uma vez nessa noite. Manifesta, Senhor, da Tua glória. Manifesta, Senhor, do Teu poder, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, porque nós queremos sentir, Senhor, a Tua presença. Nós queremos que a Tua presença venha invadir o nosso ser. E eu queria, Senhor, de verdade, Pai, me sentir hoje totalmente Tua, Senhor. Deus, os meus lábios são Teus, a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, a minha mente é Tua, Senhor. Que o Senhor possa me usar nessa noite. Faz o Teu querer, Senhor, em nossas vidas, Senhor.
Ó Deus, vá do coração mais mole, mais disponível, até aqueles mais resistentes, Senhor. Que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa amolecer esses corações resistentes, Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada vida, em cada alma, em cada pensamento. O Senhor, Deus, transcende, Senhor, tudo aquilo que para nós é limite. Mas o Senhor, Deus, o Senhor é sobrenatural. E eu quero te pedir mais uma vez, toca em nós. Toca, Senhor, na tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que cada vida aqui, Senhor, deseja o mesmo nessa noite. Eu creio, Senhor, que eles querem também que o Senhor toque neles. E eu te peço, Pai, como igreja, como ministra do Senhor, Deus, que o Senhor faça, Senhor, algo sobrenatural em nossas vidas. Expulsa daqui, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te engrandece, Senhor. Tudo que não traz, Senhor, nada que esteja no centro da tua vontade, Pai. Expulsa daqui todo o mal, todo o levante do inferno, toda notícia, Senhor, ruim. Deus, em nome de Jesus, nós queremos somente a presença do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós te agradecemos desde já. Fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplaudo o Senhor mais uma vez. O Senhor está aqui nessa noite. Amém. Nós vamos hoje falar um pouco da volta de Jesus. Amém. Lemos em Apocalipse 3:11, que diz, logo no início do versículo, fala que ele vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus, ele tem preparado um lugar. O Senhor, ele tem preparado algo grandioso para cada um de nós. Aí o inferno fica doido assim, sabe? Ele é doido mesmo, né? Ele fica assim, sabe? Naquela torcida para que você perca. Para que você deixe tudo para trás. Tudo aquilo que o Senhor conquistou, que já está lá, que é seu. Que você simplesmente diga assim, eu vou desistir. E eu quero dizer algo aqui nessa noite para vocês. O Senhor, ele já tem uma faixa escrita com o seu nome. Não somente com o seu nome escrito, mas tem algo a mais. Ele diz, você é um vencedor. Amém? Quantos podem aplaudir por vocês mesmos, por nós? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. O texto fala no momento posterior à ressurreição de Jesus e antes também eminente a sua ascensão aos céus. Nós vamos fazer uma leitura agora no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Eu queria que todos vocês acompanhassem essa leitura, porque nós vamos ver um diálogo de Jesus com os seus discípulos antes da sua ascensão ao céu e posterior à sua ressurreição. Atos capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 4 até o versículo 12. Diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu
pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E eu quero tomar esse texto onde Jesus, ele tão logo, ele é oculto dos olhos dos discípulos. E enquanto ele é levado aos céus, é oculto por uma nuvem. E esse versículo é tão claro quando diz que a volta de Cristo será assim também, da mesma forma que eles viram Jesus, eles também virá. E a Bíblia diz que 2 varões vestidos de branco se colocaram ao lado deles. De quem? Dos discípulos. E eles disseram: por que vós estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vocês foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Eu queria que vocês olhassem para o seu irmão e dissessem assim: meu irmão, a volta de Jesus vai ser algo glorioso e importante. Jesus, ele foi assunto nos céus. Imagine a volta de Jesus. Vai ser assunto em todo lugar, em toda a terra. E por muitas vezes, no ensinamento de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que Jesus ele pregava, o Senhor, ele usava muito a respeito, ele falava muito da sua vinda. E ao longo das Escrituras, nós vemos também Jesus, ele enfatizando aos apóstolos, abordando assuntos sobre a sua vinda. Então, eu queria mais uma vez que você colocasse essa questão em mente. A volta de Jesus será algo glorioso, marcante. A volta de Jesus é algo muito importante. Porque nós estamos aqui, nós estamos nos preparando a cada dia para isso. Amém? E a vinda de Jesus é um assunto que merece não apenas que nós vamos ler aqui 2 Timóteo. Eu queria que você já se preparasse aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. A vinda de Jesus não é um assunto que merece somente ser entendido. É um assunto que merece ser esperado em amor. Eu queria que vocês abrissem aí 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos ler aqui. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas e... Não, é versículo 8, gente. Verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Nós vamos ver que tem um versículo, acho que tem. Ele fala aguardando em amor.
Não é somente para a gente esperar, ter a volta de Jesus naquela grande expectativa, mas é para a gente esperar em amor, não sabendo que Jesus vai voltar e eu vou cruzar meus braços, vou esperar somente o dia que Ele virá. O Senhor, Ele quer que a gente esteja ativo na missão. Deus, Ele não quer que a gente fique de braços cruzados. O Senhor não quer somente que a gente gere uma expectativa e se apague. E que aguarde sentadinho, porque vai ser tão maravilhoso, eu já fiz demais. Deus, Ele quer que a gente esteja ativo na missão dEle, aguardando Ele. Então, não é somente sua expectativa, não é somente você se dar, esperar essa condição, esperar esse advento, esperar esse evento em amor. Amém? Coloque sua mão no coração. Mas eu não queria que você olhasse para mim, eu queria que você olhasse para dentro de você. Como assim, pastora? Saber de verdade como é que está o seu coração diante desse evento. Porque todos vocês já ouviram falar, Jesus vai voltar, Jesus virá, Jesus vai voltar. Mas como é que está o seu coraçãozinho diante desse evento? Como é que está a sua expectativa diante desse evento? Você realmente está ansiando, esperando em amor esse evento? Será mesmo que você tem se preocupado em fazer realmente aquilo que Deus, Ele quer? Porque somente esperar, a gente espera qualquer coisa, né? Mas esperar Jesus, esperar algo glorioso que virá, eu sei que não é para qualquer um. É somente para aqueles que realmente sabe o que é realmente essa espera. Amar, querido, pode tirar sua mão do coração. Amar é compreender e entender o que significa realmente. Para mim, esse evento é o desfecho de tudo aquilo que Jesus ele fez aqui na terra. É o desfecho. Eu expliquei logo no início das ministrações de Apocalipse. Eu falei que Apocalipse revela. É a revelação de quem é Cristo. E todos nós, quando abrimos o livro do Apocalipse, a gente entende que Jesus não foi somente aquele homem amigo, aquele homem também que exortava, aquele homem que estava sempre exortando as pessoas para terem vigilância. Mas a gente, em Apocalipse, a gente vê algo muito mais glorioso. A gente vê realmente o Salvador, aquele que prepara a nossa chegada. É aquele que realmente vem nos buscar. É aquele leão, aquele que ruge. Não é aquele cordeiro. Então a gente vai ver outra perspectiva de Cristo. Então quando a gente vai aqui, quando a gente vê, entende a volta de Jesus, a gente vê como um desfecho de toda a obra de redenção. Toda a obra redentora, todo aquele preço que foi pago. Tudo aquilo, então a volta de Jesus não é por um acaso. Vai ser um desfecho. Vai ser aquilo que vai finalizar a obra de redenção. Amém? E Ele nessa noite quer dizer para cada um de nós: se prepara, igreja. Se prepara. Essa palavra, poxa, eu já vi 6 vezes, eu já vi 7 vezes, eu já vi 20 vezes, eu já vi milhares de vezes. Se prepara. Por que será? Deus, ele quando prega, Jesus, ele falava das prudentes, das virgens. Ele sempre nos dava exemplo do que realmente é uma preparação. E a volta de Jesus, a volta dele, não é nada mais, nada menos do que a igreja andando em preparação. Deus, ele não quer encontrar uma noiva dispersa. Eu já disse. Jesus, ele não quer voltar e encontrar uma noiva distraída.
E para isso nós temos diversos exemplos aqui. E esses assuntos que falam do fim dos tempos, assuntos escatológicos, ele tem coisas que o Senhor, ele traz uma revelação clara. Mas tem coisas que não nos compete. Os discípulos, eu acho tão engraçado quando a Bíblia fala assim, os discípulos perguntaram. Aí você imagina quem foi o discípulo que perguntou. Eu acho que não foi todos que falaram de uma só vez, né? Aí você lembra assim das características de alguns. Quem fez essa pergunta para Jesus? Aí você vai lembrando assim, acho que foi Pedro. Pedro sempre andava passo na frente. E aí, quando a Bíblia diz assim, os discípulos indagaram, perguntaram, tal. E esse momento que a gente leu aqui de Atos, fala que eles falaram assim, o versículo 4, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. E aqui no versículo 6, eu acho, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Porque tudo se volta para Jerusalém. Tudo se volta para lá, para Jerusalém. Então, quando eles estavam perguntando quando é que Israel ia ser realmente governar, tivesse realmente num lugar de governo. Porque ali já mostra o fim. E quando é que Israel vai governar de verdade? No fim. E aí ele fez essa pergunta, aí Jesus, ele disse assim, olha, não te compete saber. Jesus é tão direto. E aqui no versículo 7, diz assim, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Diga assim, ó, Apocalipse é revelação, mas também tem mistérios que não nos compete saber. Até hoje tem pessoas que escreveram vários artigos, livros, dizendo que Jesus vai voltar, tal data, tal mês, tal ano. E aí já se passou tanto tempo, né? E aí você vê que não compete. A Bíblia não traz essa revelação. E aí está um ser humano tentando descobrir o dia, a época que Jesus irá voltar. É a mesma coisa quando perguntam quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Já leu todo o Apocalipse e você não vai encontrar. Quem são as testemunhas? A gente pode ter uma noção, uma base. Mas se na Bíblia não revela, se a Bíblia não diz, eu não vou ficar querendo que isso vire doutrina. A gente pode especular, né? A gente pode pensar, mas não levar isso como uma doutrina, como um ensinamento. Amém, igreja? Então o que Jesus quis dizer, isso não compete. O tempo, as estações, tal, do que vai acontecer, determinadas coisas, não te compete. Você sabe qual é o foco de Jesus? Qual é, porque ainda é. Qual é o foco de Cristo? Sempre foi o foco dele. Diga assim, qual, pastor? Já que Odemar não está aqui. Qual o foco de Cristo? E sempre foi. Diga assim, me preparar para tudo que virá. Amém? Sempre foi isso. O Senhor sempre ele dava alerta. Em suas passagens, em suas como é o nome as parábolas, sempre Jesus falava, se prepare. Sempre ele estava preparando o povo para aquilo que somente estava acontecendo, não, para aquilo que ia vir. Então, o que compete a Cristo, o que é o foco dele, o foco do Senhor é preparar a igreja. É te preparar, é me preparar. Porque ainda assim, ainda com uma palavra como essa, com pregações escatológicas,
escatológicas, com palavras que realmente venham falar do fim, ainda tem muita gente de braço cruzado. Ainda tem muita gente negando a Cristo. Ainda tem muita gente distraídos. Nós somos livres para a gente imaginar diversas coisas. Mas não queira colocar na palavra de Deus aquilo que não tem. Eu queria que vocês abrissem em Mateus capítulo 25, verso 31. Hoje vamos ter um momento de comunhão, o momento da ceia. E eu queria muito que a gente entrasse numa dimensão hoje poderosa. Mateus 25, 31. Eu queria que alguém pudesse estar lendo aí, por favor. Nós precisamos focar na volta de Jesus. Apocalipse capítulo 19, o verso 11 e o verso 12. Amém. Nas pregações do ano, acho que foi do ano passado, foi do retrasado, que eu ministrei sobre Apocalipse, eu fiz uma ordem cronológica, né? Dos eventos. Só que esse Deus, ele me levou uma outra direção. Tem temas importantes que nós já lemos aqui, algumas coisas, alguma passagem, falamos do trono. Entendemos de verdade, sabe? Algumas coisas do selo, dos 7 selos. A gente teve uma noção básica também das 7 taças, das 7 trombetas. Então, são coisas, são eventos, são adventos que realmente vão acontecer, que já também aconteceram. Só que se você ler todo o Apocalipse e você entender realmente um único propósito. Existe um único propósito nesse livro. E eu não posso deixar sem dizer isso aqui nessa noite. Pastor, é muito bom a gente entender. É muito bom a gente entender a ordem cronológica dos eventos. É muito bom a gente saber detalhes de cada evento que vai acontecer. Mas o Senhor falou algo comigo e realmente me cortou. Por isso que tem momentos que a gente tem que realmente ouvir de novo, para saber se vem realmente do nosso coração. Porque se fosse para ministrar, a gente estava aqui, semanas e semanas ministrando, pregando sobre eventos escatológicos, sobre tudo aquilo que vai acontecer. Só que existe um objetivo nisso tudo. É que você e eu estejamos preparados. Eu queria que vocês abrissem em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14. Se vocês quiserem estar anotando, e vocês leem em casa, mais calma. Diz assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que todos os versículos que nós estamos lendo, sempre está falando da volta dele. Mas sempre ele diz o quê? Guarde. Esse guardar é se preparar. Esse guardar é deixar com que tudo aquilo que você aprendeu e entendeu a respeito dele, que você guarde, que você espere, que você esteja preparado, convicto.
E eu estou aqui ministrando, pastor, e às vezes a gente lembra de pessoas que estavam aqui pouco tempo, 2 semanas atrás, 1 mês atrás, e você não vê mais essa pessoa. E aí o que adianta você pegar meses aqui, meses não vou dizer, não sei se você, meses, se fosse para ministrar o Apocalipse todo. E aí, de fato, é para gerar conhecimento ou é para gerar preparação? E foi isso que o Senhor falou comigo. Não adianta você aprender sobre os eventos que irão acontecer. Não adianta você realmente saber que eu irei voltar. Mas de fato, como é que está você diante disso? Como é que você tem se preparado para esse grande dia? E eu falo que não é uma coisa muito simples. Estar se preparando, vigilantes, não é algo simples. É algo que você realmente tem que saber. Porque um pensamento seu contrário, um desejo seu contrário, coloca tudo a perder. Coloca tudo a perder. E aí, às vezes, a gente se depara com pessoas que falam que está fraco na fé. Pessoas que realmente querem desistir. Eu estou diante de uma igreja, queridos, que existem vários pensamentos, vários corações, vários desejos, várias expectativas no mundo ou nas coisas do céu. Então aqui tem um misto de pessoas com pensamentos focados em Cristo e pensamentos focados nas coisas da terra. Então, como é que está o seu coração diante das mensagens que você tem ouvido? Porque é muito bom saber algo do Senhor, receber uma revelação do Senhor, entender algo que, poxa, há anos atrás eu lia esse versículo e eu não entendia dessa forma. O Senhor abriu, dilatou a minha mente de uma forma e eu fico maravilhado. Quando vocês estudam a palavra, Deus, Ele desce com algo tremendo para você. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu pensamento, mas são os pensamentos do céu. São as coisas do alto que o Senhor nos dá, nos capacita a cada dia. Se você pegar um livro de provérbios, que você vê que são ensinamentos do dia a dia, que nos ensina coisas em todas as formas, em todos os momentos da nossa vida. Você vai ler em provérbios, você vai ter um entendimento melhor, porque são coisas do cotidiano. São coisas que são tão claras. São comportamentos que são tão claros para a gente pegar. E mesmo assim tem pessoas que lê, Alicia, não pratica. Ela vê aquilo como um manual de instrução para a vida dela. Ela lê, não, aqui está dizendo que a mulher tem que se comportar dessa forma, os filhos têm que se comportar dessa forma, o marido tem que se comportar dessa forma. Ela não pega a parte que cabe a ela. E aí o que eu vou fazer diante do Apocalipse, gente? O que é que eu vou fazer diante do Apocalipse? Você entendeu? São coisas que realmente é para gerar um certo conhecimento e a gente esperar e a gente ansiar, cruzar os braços. Não, Jesus vai voltar, enfim, eu creio, eu acredito, tal. Mas não é dessa forma que o Senhor, Ele nos alerta. Todo o evangelho, todos, você vai ver Jesus pregando arrependimento, Jesus alertando, exortando, Jesus, Ele pedindo para quê? Para se preparar. Nunca você vai ver Jesus dizendo assim, ó, minha filha, você nasceu dessa forma, é assim que você tem que viver. Você não vai ver um Jesus dessa maneira. Os ensinamentos de Jesus era para tirar a gente de onde a gente está
para levar a gente para um outro nível. É por isso que os discípulos demoraram tanto de entender. Precisou chegar Paulo para ele entender o que era o evangelho. Porque nem os discípulos, ele tinha um entendimento do que era o evangelho. Eles andavam o tempo todo com Jesus, o tempo todo. Comiam na mesa com Jesus. Paulo, ele não andou com Jesus. Ele teve uma experiência num caminho. Mas a experiência dele foi o suficiente para ele expressar tudo aquilo, porque ele foi transformado. Para mim, ele pegou, sabe aquele plástico que você, sabe, que você vira assim, ele para fora? Eu acredito que Jesus fez isso na vida de Paulo. E ainda tem versículo que diz que vocês não entenderam o que era o evangelho. Você não entendeu, vocês não conheceram Jesus. Vocês andaram com ele, conversavam com ele, sentavam na mesa com ele, mas vocês realmente não entenderam. Precisou Paulo, ele se converter de verdade. Porque até então, o evangelho ia estar ali resumido naquele lugar. Os confins da terra que teve que realmente usar Paulo para pregar para os gentios. Que nós vimos isso. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O nosso entendimento não tem que ser algo que a gente venha suprir somente o nosso psique. O nosso entendimento acerca da palavra tem que ser algo concreto. Tem que ser algo que a gente venha aprender e colocar em prática. Porque senão nada vale. Nada vale. A gente, quando conversa com algumas pessoas, e aí as pessoas querem um conselho de determinada área da sua vida, a gente sempre aconselha, vá ler Provérbios, tem uma linguagem muito boa que você vai ter um entendimento. E aí quando você vê tantas riquezas de detalhe naquele livro, e mesmo assim você vê pessoas, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como lidar com aquilo, eu não sei fazer isso. Ou realmente você viu e passou os seus olhos, sabe, de uma forma grossa e não aplicou para a sua vida. Diga assim comigo: Jesus está voltando. Amém? E para mim, queridos, se eu fosse hoje destacar os momentos da volta de Jesus, nós sabemos que a igreja tem se dividido em pensamentos. Jesus vai voltar antes da tribulação, durante a tribulação, após a tribulação. Isso são linhas de raciocínio, mas isso não é o foco. Isso não é o foco. Jesus, ele quer que você se prepare. Jesus, o que vai adiantar? Porque para mim, a igreja, ela tem que estar preparada para qualquer momento. Para qualquer momento, a igreja tem que estar preparada. E nós vemos tantas coisas acontecendo, e você vê que ainda tem gente que não está preparada para passar por diversas coisas. E você vê ainda gente dentro da igreja que passa qualquer apertozinho, cai em depressão, cai doente, desiste. E eu chamei a atenção de uma pessoa que o pai ficou doente. Ela passou meses sem estar na igreja. Quando a gente entrou em contato, na verdade, sempre está entrando em contato. E aí tem pessoas que atendem, outros não atendem, porque a gente se preocupa. E a gente não ficou sabendo, a gente ficou sabendo muito depois, e pela boca de outra pessoa, que ela não estava vindo porque o pai estava doente. Será que a igreja não podia orar? Será que a igreja não podia fazer nada? Será que não poderíamos nos unir em favor daquele objetivo? Será que a igreja, como muitas vezes já tiveram pessoas aqui que
que se ofereceram para ficar no hospital. Então o que é isso? Tem muita gente que não está preparado, porque acha que aquele momento é para ele viver sozinho. E aí se exclui, se isola. E aí eu vejo, poxa, será que realmente essa pessoa está preparada mesmo para enfrentar determinadas situações? Porque essa é uma situação comum. Todos nós somos sujeitos a passar por isso. Mas quando vier outros adventos, quando vier, sabe, a coisa bombástica mesmo. Então, o que eu quero, de novo, alertar para a igreja. É tempo de preparação. É tempo de preparar a igreja. Mas de uma forma prática. Porque conteúdo nós temos. Conteúdo nós já temos. Nós já entendemos de verdade o que representa a volta de Cristo. Nós já entendemos de fato e de verdade o que representa isso para nós cristãos, filhos, servos de Deus. Então hoje é tempo de se preparar. Eu fiquei pensando, Senhor, mas eu podia falar disso. E aí simplesmente Deus não me deu uma direção para eu continuar. Deus não me deu. Eu chorei. Na verdade, eu estou chorando esses dias. A minha estava cantando aqui, eu estava chorando, lembrando do tempo. Esse louvor deixa a gente... A nossa fé vai aumentando mais ainda. Então, esse é um tempo que o Senhor não quer mais que a igreja tenha uma preparação aleatória. Mas é prática, agora é prática. As pessoas que já morreram sem Cristo, as pessoas que já morreram com Cristo, já tiveram seus encontros. E Deus ainda está dando oportunidade. Deus ainda está dando oportunidade para a gente viver um tempo diferente. Um tempo que para a gente já está iminente há muito tempo. O Senhor está à porta. E ainda há dias que a gente prega a mensagem e ainda tem pessoas que ainda têm dúvida do que quer. Então será realmente que o problema está na mensagem? Ou está na dureza do coração? Ou está na sua distância de Cristo? Ou está ainda nos prazeres deste mundo? Ou ainda está realmente naquilo que te prende no seu pensamento? Não, eu penso dessa forma. E essa forma que tem que ser. Então hoje é dia de se desprender desses pensamentos. Hoje é tempo de focar no objetivo. O objetivo é que Jesus ele vai voltar. Se é antes, se é durante, se é depois da tribulação, não importa para a igreja. A gente vai entender sim, vai ter momentos que a gente pode dar uma explicação, porque cada um tem sua linha. Cada um defende uma linha, mas isso não é mais importante, queridos. Não é mais importante, o mais importante é você saber que ele vai voltar. Mas eu vou fazer o quê? O que eu estou fazendo para a volta dele? Será que eu estou cumprindo o meu papel? Será que eu estou cumprindo o meu papel na sociedade? Será que eu estou cumprindo como servo de Deus? Eu não sei, querido, se a partir de amanhã eu vou ter essa mesma pregação. Eu não sei, porque Deus ele vai mudando, o tempo vai mudando e Deus vai nos dando outros direcionamentos. Então, tem pessoas que pode ser que hoje seja a última pregação dessa forma, dessa maneira, como eu já vi pessoas aqui nesse lugar. Um dia o apóstolo estava pregando aqui, já tem tempo, e ele estava pregando para uma pessoa, para um jovem. E aí Deus, ele levou o apóstolo a uma revelação sobre aquele jovem, sobre aquela pessoa. Eu sei que quem está aqui mais tempo vai lembrar. E o apóstolo falou assim, olha, Deus, ele me leva a um lugar onde você
vai estar no meio de algumas pessoas e você vai ser cravejado de bala. Você sabe que se aquela pessoa se intimidou, eu vou dizer para vocês, tem revelações muito fortes que Deus, ele dá de verdade a vida da pessoa naquele momento. Porque Deus, ele tem um amor, Deus ainda quer salvar vidas, Deus ainda quer levar essas pessoas ao arrependimento. E não demorou não, queridos. A pessoa que ele trouxe, esse jovem, nos contou depois de mais ou menos 1 ou foi 2 semanas, que foi dessa forma. Dessa forma. Então, a pregação não é para colocar medo em ninguém. Quando você vai ensinar o seu filho, quando você vai exortar alguém, que você está vendo que ela está indo para um caminho errado, ou fazendo alguma coisa que realmente não é certo, será que você não gosta dessa pessoa? Será que realmente você quer o mal dessa pessoa? Ou porque você está alertando ela a não fazer o erro, porque vai ser pior para ela? Porque ela que realmente vai ser prejudicada. Então, todas as vezes que nós ouvimos uma pregação como essa, é Deus ainda alertando, é Deus ainda querendo mover a igreja. E eu sempre digo, não é sensacionalismo. Se for sensacionalismo, a gente vai assistir os programas da televisão. Mas aqui é palavra, e palavra de entendimento. Palavra que Deus, ele não quer somente que você ouça e você anote e pronto. Já está ali com o meu estudo. Já fechei o livro de Atos, já li tudinho, viu? É bom, viu, o livro de Atos. Já li Mateus, né, que é um dos evangelhos, também gostei e tal. É isso mesmo? A palavra de Deus se resume a isso? A somente o seu conhecimento? A somente você levar a palavra como algo que você teve o conhecimento e pronto? Não. Você tem que estender, você tem que elevar o conhecimento. A praticar. A fazer uso dessa palavra de conhecimento. Amém? Diga assim, o meu papel é pregar a palavra. Não são detalhar os eventos, mas levar o povo a se preparar para a vinda de Jesus. Diga assim, é me levar a me preparar para a vinda de Jesus. Amém? A gente vê pessoas, a gente vê algumas linhas teológicas que sempre entram em discussão. E às vezes a gente fica assim, poxa, mas isso não está tirando o foco realmente do grande objetivo que é? E é isso que o Senhor ministrou meu coração nesse tempo. Nesses dias. A gente pode ter uma linha de entendimento, sim. Não levar isso como uma doutrina. Para que isso não gere uma expectativa diferente nas pessoas. Mas que leve as pessoas a se prepararem para realmente viver o propósito dele. Porque até ele voltar, até ele cumprir tudo o que realmente está na Bíblia, o cumprimento de todo esse propósito, o fechamento desse propósito, é para que realmente nosso cumprimento aqui na terra se finde. Amém? Então, o que a palavra de hoje é para nosso coração? Diga assim, vigiai. Prontidão. Preparação. São as 3 coisas que você vai guardar hoje. Antes de você se alimentar, você vai se alimentar dessas 3 palavras para a sua vida. Vigilância, preparação e prontidão. O que é prontidão? Prontidão, eis-me aqui, Senhor. Chega de viver o tempo folgado, o tempo de descanso. Chega de viver as suas conquistas, o seu trabalho. Chega. Você vai viver isso tudo, mas você vai cumprir agora o propósito.
Você vai cumprir realmente a missão. Não existe a vinda de Jesus sem você completar a sua missão aqui na terra. Porque nós sabemos que tudo vai valer a pena. Mas nós temos que apresentar a obra ao Senhor. Amém? Então, nós entendemos que tudo que é para trazer a revelação para a nossa vida, tem coisas que competem ao nosso entendimento, tem coisas que não vai competir. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e dissesse assim: Senhor, a partir de hoje, eu não quero somente ter conceitos prontos, mas eu quero viver na prática tudo aquilo que o teu ensinamento me levou hoje a experimentar e entender de verdade a minha missão. Amém? O dilúvio, ele veio quando a arca estava o quê? Quando estava tudo pronto, né? O dilúvio veio quando a arca já estava toda pronta. Jesus vai voltar quando a igreja estiver pronta. Prontíssima para a vinda dele. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Quando é, pastora, que Jesus vai voltar? Pronto. Quando você estiver pronto. Quando a igreja estiver pronta. Quando nós de verdade entendermos o que realmente é estar pronto. Glória a Deus. Somente para fechar, eu queria que vocês abrissem aí 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Segunda Pedro 3:12. Quem puder ler. Aguardando e apresentando para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos, os elementos ao calor intenso penitencial. Eita glória. E aí? Aí lembro, a gente volta para Atos e a gente lembra daquela pergunta que um dos discípulos fizeram para Jesus. Quando há de acontecer? O Senhor disse: não te compete saber. Não compete, foque. E ainda o Senhor diz assim, ó, que ainda vocês vão receber poder. Ainda vocês vão ser minhas testemunhas. E vocês também vão executar a missão. Então, nada disso é de forma aleatória. As coisas vão acontecer, mas o Senhor, Ele quer que eu e você receba poder, que a gente não vai ficar aqui sem receber poder para a gente pregar, para a gente curar, para a gente libertar, para a gente fazer realmente aquilo que realmente é nossa missão. O Senhor quer que nós venhamos ser testemunha dEle aqui na terra. Como é que a gente vai pregar se a gente não receber o poder e não ter a noção daquilo que Jesus já fez na nossa vida? Somos testemunha dele. E o Senhor também espera que a gente execute a missão. E aí eu vou dizer isso para os retardatários, para as pessoas que querem esperar as coisas acontecer, o ciclo se fechar na sua vida, porque tem gente que é assim, né? Não, eu preciso fechar um ciclo lá no meu trabalho. Eu preciso fechar um ciclo naquela rua que eu estou morando. Porque aí, menina, aí eu estou preparado para fazer algo. Como se realmente ela estabelecesse o tempo, o prazo da missão dela. Acontece que a gente vira aqui meio um mestre para Jesus. E Jesus não precisa de mestre, Ele é mestre. Jesus não precisa de ensinamento. Jesus não precisa de conselho. Ele estabelece a missão e só cabe a gente assumir e executar a missão. Então, enquanto a igreja não estiver preparada para esse
momento, para essa mentalidade, para esse fundamento, para esse propósito, vai tardar. Amém? Mas, pastora, o próprio Deus, Ele não sabe o dia, a hora, tal. Ele sabe o momento. Ele sabe o dia. Mas não quer dizer que a gente possa antecipar a vinda dele, que a própria palavra diz. A gente pode se antecipar. E a gente precisa realmente se preparar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todas as vezes que nós declaramos isso, nós entendemos que nós estamos nos preparando a cada dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É nesse tempo que o Senhor, Ele quer preparar a sua igreja. É nesse tempo que o Senhor já estabeleceu no céu o tempo da vinda dEle. Se cumpre mais um dia, mais um momento que o Senhor, Ele se revela para cada um de nós. O Senhor, Ele quer trazer nessa noite a existência do cumprimento da sua chamada, do seu propósito. Nada valerá a pena se você não tiver os seus frutos, se você não tiver com as obras para apresentar naquele grande dia. Então é tempo que você deve se levantar, se preparar. A palavra certa é preparação. Porque não existe a vinda de Jesus sem que a igreja esteja preparada.